Nos anos 50, começaram os debates sobre a inclusão dos deficientes na sociedade, pois antes disso, os PCD eram vistos como um fardo para a família e inúteis, nem acesso à educação básica eles tinham. Pensando nessa segregação, a ONU, em 1993, criou 22 normas para incluir os PCD na sociedade e melhorar a qualidade de vida dos mesmos. Aqui no Brasil, em 1978, foi criada uma lei que garantia a melhoria de vida e econômica dos PCD. E em 1991, foi criada a lei de cotas para a contratação de mais deficientes. Porém, as empresas preferem pagar a multa do que contratar as pessoas. A prova disso é que em janeiro e até agosto desse ano, quase 4 mil empresas foram multadas por conta disso. Hoje em dia, as pessoas são influenciadas para praticamente tudo. Então, se os influenciadores mais famosos falassem sobre esse tema, fazendo as pessoas sem deficiência criarem laços com os PCD, com certeza auxiliaria muito na inclusão. E existem muitos aplicativos que auxiliam na vida dos deficientes. Como, por exemplo, a aba acessibilidade nos aplicativos mais famosos, como o Twitter, Instagram e Facebook. Porém, existem alguns aplicativos mais específicos, como, por exemplo, o Virginia, que é um aplicativo para pessoas que têm deficiência na voz, e essa pessoa utilizaria o celular como um porta-voz. E nesse meio de influenciadores e famosos na internet, temos alguns deficientes que auxiliam muito na inclusão, como por exemplo a pequena Lô, que ela tem dislexia óssea, e a Maju, que ela tem síndrome de Down e foi capa da Vogue na semana retrasada. O papel do RH na inclusão. O problema que nós temos hoje é que inúmeras empresas praticam a integração ao invés da inclusão. Na integração, a pessoa com deficiência tem que se adaptar à sociedade como ela é. E na inclusão, que é o método correto, o PCD e a sociedade adaptam-se uma à outra, então elas se adaptam simultaneamente. Para essa inclusão, nós temos a lei de cotas, que é uma lei que obriga empresas que têm a partir de 100 funcionários que de 2 a 5% desses funcionários sejam pessoas com deficiência. Porém, esse número varia de acordo com o número de colaboradores. O RH deve trabalhar para que essa contratação não seja apenas um mero cumprimento de uma lei, deixando a pessoa com deficiência excluído, e deve adotar a filosofia da inclusão social. 3 mídias sociais profissionais: LinkedIn, que é bastante usada no Brasil para contratação; Xing, que é de origem alemã, porém é pouco conhecida no Brasil. É usada para procura de emprego e também para o ato de recrutamento, e é bastante semelhante ao LinkedIn. Viadeu, que é de origem francesa e é semelhante aos anteriores que eu citei. Porém, tem um diferencial, que é possível realizar ligações para contatos profissionais dentro desse aplicativo. Vou falar um pouco sobre os deficientes durante o período de pandemia. Em relação a toda essa sociedade, toda essa população de PCDs, nós percebemos que eles passaram por um período de carência. Uma carência maior sendo ela o toque. O toque era algo, e ainda e era algo muito necessário em relação à vida deles e sua rotina e a acessibilidade dela e o desenvolver dela. É, os deficientes normalmente eles têm ao seu lado sempre um profissional ou um familiar, sempre o auxiliando a se desenvolver no seu dia a dia. Sendo assim, durante a pandemia ocorreu a falta de profissionais respeitando as regras impostas pela sociedade e por todo o governo. Então, os deficientes sentiram essa falta e toda essa carência. Mas nós percebemos e trazemos um contexto é que o governo, ele, na forma de criar essas leis e desenvolver, eles não foram tão eficazes em relação à população e todo ao público PCD. Mas nós percebemos que, diante de toda essa exclusão da sociedade, dos deficientes, eles acabaram se incluindo em relação às mídias sociais
e todo esse meio digital, porque eles acabaram saindo do mundo e tendo mais voz nas redes sociais e lá disponibilizando mais as suas opiniões diante de muitas outras coisas. E foram lá que eles foram, diante de muitos polos que a internet tem e opiniões, eles foram acolhidos por uma parte da internet e hoje se desenvolve melhor.